Isso aconteceu no condado de Warren, na Geórgia, uma área rural do estado. Eu estava com minha namorada, Marissa, dirigindo pela região para verificar se era um lugar onde gostaríamos de viver. Queríamos um local tranquilo e espaçoso. Ambos somos católicos romanos, embora ela goste de ir à igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e quase não havia tráfego. Visitamos algumas propriedades à venda na área que eram importantes para nossa decisão de mudar para uma área rural. Marissa é equestre a maior parte de sua vida, e uma das razões para a mudança era para que ela pudesse ter um celeiro para seus cavalos. Depois de verificar algumas propriedades, passamos por uma pequena igreja adorável à beira de uma estrada muito tranquila. Havia vários carros no estacionamento. Essa igreja não estava longe da última propriedade que tínhamos visitado. Marissa sacudiu meu ombro e disse que deveríamos ver se estava acontecendo uma missa e se era agradável. Estacionei no pequeno estacionamento de terra ao lado de uma antiga minivan vermelha. Muitos carros no estacionamento pareciam ser mais antigos. Comentei isso com Marissa quando saímos do carro, e ela concordou, sugerindo que talvez fosse porque era uma área de baixa renda. Abri a porta da igreja para nós e entramos. Era um espaço pequeno, como esperávamos. Havia cerca de 5 fileiras de bancos, cada uma cortada ao meio no centro pelo corredor central. Deve ter havido pelo menos 20 pessoas lá, embora não fosse uma multidão de idosos, como é comum nas missas, mas sim pessoas de 30 a 40 anos. No entanto, todos estavam sentados em silêncio, em alguma forma de oração. Sentamo-nos no fundo. As pessoas mais próximas de nós começaram a olhar um por um e, à medida que outros percebiam que alguém estava olhando, também olhavam para nós. Marissa e eu nos olhamos nervosamente e depois voltamos a olhar para todos. A única coisa que nos ocorreu foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Recebemos os olhares mais hostis. Aí percebi que ninguém estava vestido com roupas adequadas para a missa. O que estava acontecendo? Foi então que percebi que não havia nenhuma mulher na igreja, exceto Marissa. Eles continuavam nos olhando, e pareciam olhar mais para ela do que para mim. Um homem que estava na frente do que deveria ser o altar de uma igreja apontou para nós e disse: "Quem os convidou aqui?" Eu tomei a iniciativa de responder por nós, explicando que estávamos apenas passando e vimos que estava acontecendo uma missa, então quisemos participar. O homem claramente não era um padre, e aquilo definitivamente não era uma igreja católica romana. Ele disse: "Vocês precisam sair agora." Nesse momento, todas as pessoas na igreja estavam olhando para nós. Eu disse: "Vamos embora, querida." Levantamo-nos e saímos correndo, indo direto para o carro. Não perdemos tempo e saímos do estacionamento o mais rápido possível. Porém, todos na igreja estavam olhando para nós. Marissa e eu nos sentamos no carro, e não perdemos tempo. Saí do estacionamento e vi, pelo espelho retrovisor, alguém da igreja entrando em uma van cinza no estacionamento. Parecia que não havia chance de que eles nos seguissem, até vermos a van cinza se aproximando. Marissa usou o GPS para encontrar o escritório do xerife do condado de Warren, e dirigimos diretamente para lá. A van estava atrás de nós o tempo todo, não colada em nosso carro, mas seguindo de perto o suficiente para ser óbvio. Quando chegamos ao estacionamento da segurança pública, a van continuou dirigindo pela estrada. Assim que não a vimos mais, dirigimos para casa e nunca mais olhamos para o condado de Warren. Ficou claro que tínhamos caído em algum tipo de reunião de culto, mas não entendemos por que alguém nos seguiu, por que a reunião estava acontecendo à luz do dia ou por que as portas da igreja não estavam trancadas. Não sabemos o que teria acontecido se tivéssemos ficado lá. No entanto, a experiência foi tão estranha e perturbadora que decidimos não arriscar. Nunca tivemos uma explicação para o que aconteceu naquela igreja misteriosa e bizarra no condado de Warren, mas optamos por não investigar mais e simplesmente seguimos em frente com nossas vidas. A única coisa que sabemos é que não queremos repetir essa experiência.
Quando eu estava no ensino médio, tinha dois amigos próximos, Jason e Brian. Fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de nos formarmos, Jason teve que se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Após a formatura e a conclusão de sua mudança com a família, meu amigo Brian e eu fomos convidados a visitá-lo em sua nova casa durante um fim de semana. Decidimos, por pura diversão, explorar a região circundante, observando se seria um lugar agradável para viver. Encontramos uma área bonita e tranquila, com uma paisagem pitoresca. No entanto, acabamos nos perdendo. Seguimos o rio, mas perdemos a noção de qual direção era a montante ou a jusante, e não havia sons de civilização à vista. Preocupados com a falta de um telefone para ligar para os pais de Jason e pedir socorro, seguimos o rio, mesmo sem encontrar uma estrada pavimentada nas proximidades. Eventualmente, chegamos a um antigo edifício de tijolos vermelhos, que parecia uma igreja abandonada, cercada por vegetação densa, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até ela. Decidimos entrar para ver se havia pessoas lá que pudessem nos ajudar a encontrar um telefone ou dar informações sobre nossa localização. Ao entrar na igreja, notamos alguns carros antigos estacionados no pátio, carros brancos dos anos 70 ou 80, muito sujos e enferrujados, com pneus murchos ou ausentes. Dentro da igreja, ouvimos música gospel e cantos, o que nos tranquilizou. No entanto, assim que entramos, todos os presentes pararam de cantar e pousaram suas partituras, voltando-se lentamente na nossa direção, fixando-nos com olhares vazios e hostis. Um senhor de cabelos brancos com óculos de aro de chifre que estava tocando o piano da igreja parou de tocar e nos olhou sem expressão. Foi nesse momento que vivenciamos algo que nunca esquecerei. Todos na igreja pararam de cantar, deixaram de lado suas partituras e viraram a cabeça lentamente na nossa direção, olhando-nos com os olhares mais hostis e vazios que já vimos. Jason disse: "Me desculpe-nos por interromper, só queremos usar seu telefone para ligar para nossos pais e pedir que venham nos buscar." No entanto, ninguém disse uma palavra. A igreja ficou em silêncio absoluto, exceto pelo rangido dos bancos de madeira devido ao peso das pessoas. Diante da situação intimidante da recepção nada amigável, saímos lentamente pela porta e a deixamos fechar-se atrás de nós. Olhamos um para o outro, cheios de um medo iminente, e partimos silenciosamente. Começamos a caminhar pela estrada de terra e, quando Brian mencionou que não havia cruzes nem símbolos cristãos na igreja, olhamos para trás e vimos cerca de uma dúzia de homens, que haviam saído da igreja e estavam observando-nos atentamente enquanto caminhávamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr pela estrada de terra, o que pareceu uma eternidade. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina antigo e abandonado, lembrando aqueles postos de serviço com atendentes. No interior, as prateleiras estavam quase vazias e empoeiradas, e um homem idoso, de pele excessivamente bronzeada e usando um boné de beisebol oleoso e sujo, estava atrás do balcão lendo um livro velho com páginas amareladas e bordas desgastadas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês estão perdidos, não é? Sigam a estrada de onde vieram e virem à esquerda quando virem um poste de telefone. Depois, sigam a trilha à direita ao lado do poste, e ela os levará a uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. À medida que caminhávamos pela estrada em direção ao poste de telefone mencionado pelo homem, olhamos para trás e o vimos parado em frente ao posto de gasolina, com os braços cruzados, olhando-nos com um sorriso maligno no rosto, revelando dentes podres. Finalmente, chegamos ao poste de telefone, viramos à direita, seguimos a trilha e encontramos a rodovia. Tentamos fazer sinal para alguns carros que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos a ele que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Jason. Ele assobiou e disse que realmente estávamos perdidos. Levou cerca de 30 minutos para o policial nos levar de volta à casa de Jason. Durante a conversa, ele nos alertou a sermos cuidadosos naquela floresta, pois havia algumas pessoas estranhas lá, que ele chamou de bruxos malucos.
Há muitos anos, cerca de 8 anos atrás, 2 amigos, James e Shane, e eu fizemos algo muito estúpido, mas na época fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas Shane e eu ainda conversamos frequentemente e, às vezes, falamos sobre essa história. Tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey. Na nossa antiga cidade, havia muitas casas abandonadas. No topo de uma estrada íngreme, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais conheciam a igreja. Ela ficava em uma estrada fechada e havia sido abandonada por muitos anos. Não tenho certeza se ela ainda está de pé ou em que estado se encontra agora, já que moro na Flórida, mas James, Shane e eu éramos aventureiros e adorávamos emoções fortes, então elaboramos um plano genial: levar um tabuleiro Ouija para a igreja em uma noite de outubro, em homenagem à temporada de Halloween. Shane tinha o tabuleiro Ouija no armário, então ele o trouxe. Fui o motorista e peguei James e depois Shane. Depois, dirigimos direto para a igreja. Como a estrada até a igreja estava bloqueada, tivemos que estacionar na beira da estrada e seguir a pé. Subimos a estrada até a igreja, usando uma lanterna a princípio para não chamar muita atenção. No entanto, uma vez no topo da colina, ligamos nossas lanternas, e a igreja estava rodeada por bosques em praticamente todas as direções. Tinha um estacionamento de cascalho ao lado. A igreja tinha sido invadida várias vezes e estava cheia de grafites. A porta da frente já estava entreaberta, e 2 de nós tiveram que trabalhar juntos para abri-la, já que ela arrastava no chão. No entanto, uma vez lá dentro, olhamos ao redor para garantir que não havia ninguém mais lá. O lugar era definitivamente assustador à noite. Shane montou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas da mochila, rindo e dizendo que isso adicionaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação triangular ao redor do tabuleiro. Com as velas acesas, apagamos nossas lanternas. Agora, a única luz no local vinha das velas, criando uma atmosfera ainda mais sinistra e desconfortável. Não conseguíamos enxergar mais do que uns 6 metros em qualquer direção. Começamos a brincar com o tabuleiro Ouija, e Shane estava liderando a conversa nesse ponto. Não consigo me lembrar exatamente do que ele disse, mas ele começou com a pergunta clichê de tabuleiro Ouija: "Vá alguém aí?" O ponteiro começou a se mover, e começamos a rir. Eu sabia que era algum deles movendo, porque, no final das contas, não é possível brincar com um tabuleiro Ouija com seus amigos sem que alguém mexa o ponteiro propositalmente. Continuamos a brincar e, quem quer que estivesse movendo o ponteiro, soletrou algumas palavras. Enquanto isso, ouvimos um som estranho de trinco vindo do altar da igreja. A melhor maneira de descrevê-lo é como o som de um pedaço grande de madeira se partindo ao meio. Foi alto e soou como se alguém o tivesse feito. Todos nós saltamos em reação e corremos para direcionar as lanternas na direção do altar. Não havia ninguém lá, pelo menos não que conseguíssemos ver. Acho que os 3 de nós ficaram igualmente assustados, mas, como o lugar estava velho e caindo aos pedaços, barulhos estranhos de vez em quando não pareciam tão surpreendentes. Continuamos. Cada um de nós fez sua vez fazendo perguntas ao tabuleiro Ouija, mas o ponteiro não se movia mais. Acho que o som do trinco nos assustou a ponto de levarmos a brincadeira mais a sério. Continuamos assim por algum tempo, até que outro som vindo da área do altar rompeu o silêncio. Antes que tivéssemos a chance de direcionar nossas lanternas novamente na direção do altar, algo caiu no tabuleiro Ouija, fazendo com que todos nós pulássemos e gritássemos. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Os 3 de nós levantamos e saímos correndo da igreja, deixando para trás o tabuleiro Ouija e as velas. Corremos morro abaixo até o meu carro, ainda gritando, e, com medo de que alguém estivesse nos perseguindo, não paramos para investigar. Dirigi-nos até a casa de James, onde ficamos no carro por um bom tempo, conversando e nos perguntando o que acabará de acontecer. Shane é muito religioso e supersticioso, e estava convencido de que tínhamos invocado algum tipo de espírito. Eu não acredito em nada disso.
Acredito que havia outra pessoa na igreja conosco, o que, para mim, é igualmente assustador. Shane voltou à igreja no dia seguinte com James para recuperar seu tabuleiro Ouija. O estranho é que o tabuleiro havia desaparecido, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando perceberam que o tabuleiro havia sumido da entrada, decidiram sair imediatamente. Esta continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida.